Então, um negócio que eu tenho curiosidade, que é em relação à terapia com criança. Porque a criança deve se comunicar diferente da gente, né? Nossa, gente. Então, eu não tenho ideia de como é que é. E eu Eriquinha, queria entender como que a criança consegue expressar os Você problemas. tem que ler dela. mais sinais, né, da criança, eu imagino que É, seja mais é outro complicado. tipo de... Não sei. Eriquinha, quando a Suene ficou grávida, Uhum. quando nós ficamos grávidos dos nossos filhos, eu tive que assumir dentro do SES essa questão do atendimento com a criança. Uhum. E logo no início eu tinha muita paciência mesmo, tinha habilidade para trabalhar com crianças. Sim. Desculpa. Só que o que é interessante? A maioria das crianças não tem que trabalhar a criança, trabalha os pais. Só que até você conscientizar os pais que a criança ela está sendo um Ctrl-C, Ctrl-V deles, aí a crença ela está bem enraizada, porque eles não assumem. É um Ctrl-C, Ctrl-V Ah. ou uma reação ao que eles fazem, né, na verdade. De fato. É o resultado. O E que é resultado. ser culpado, né, por aquilo que o filho tá... É. E aí, a Expondo. maioria, o que acontece? A maioria dos pais, quando se deparam com isso dentro da terapia, Uhum. não, porque o terapeuta tá viajando, porque não sei o quê. Compreendo a fala deles, compreendo, mas essa terapia com a criança, tanto que hoje, o que eu quero falar pra você, hoje eu não trabalho com crianças. Certo. O meu carro-chefe mesmo é adolescentes, adultos e senhores e senhoras. E adolescente também deve ser difícil. Não, eu amo adolescente. Que eu me igualo a eles e eles. E vamos juntos. E eles se ferram comigo, né? Resumindo. Aham. Com a criança, você tem que ter uma pegada não só a nível lúdico, que é Sim. através de desenho, música, bonecos, estímulos, Sim. quanto também uma parte mais adulta. Então você fica todo o tempo variando. Nossa. Aí tu trata a criança. Por exemplo, tem vezes que a sessão é com o pai e o filho, ou Uhum. os pais e o filho. Aí tu destina um momento pra criança, Uhum. e aí quando aquela criança sai, tu já automaticamente tu já tem que reverter a tua mente pra falar com o adulto. É. Só que tu tem que falar com o adulto numa linguagem de uma criança. Jesus. É isso que acontece, gente. Jesus. Olha aí, o Jesus, já cansei. Ó, aqui só Vamos de lá. ouvir. Tu tá tratando a criança, Certo. certo? E aí a criança sai de cena. Aí entra os pais. Tu tem que mostrar para os pais numa linguagem para o adulto, só que de uma forma como a criança está agindo. Certo, tem que traduzir. E aí, dependendo da limitação desse pai e dessa mãe, bloqueia. Esse terapeuta tá viajando. Eu já ouvi muito A parte isso. cultural também. É. É que Principalmente a parte a cultural. notícia ou a informação às vezes é recebida errada ou recebida certa, só que a pessoa não acredita, né? Ela pensa que realmente essa parte tá viajando, tá E- criando. Ele não quer resolver o problema dela, ele quer jogar o problema pra gente. Sim. E Gatão, tu falando isso, quando chega lá o diagnóstico de TDAH. TDAH, autismo, e Uhum. aí eu falo assim, ei, o que você tem que trabalhar com teu filho? Tu só tem que verificar o potencial dele e vai. E aí a pessoa fica assim, mas é autismo. Só verifica o potencial dele e vai. Que deve ser muito interessante, né? O filho é autista, a pessoa teoricamente não é, mas ela tem que ser tratada. Entende? Uhum. Ela que vira paciente. Eu lembro uma vez, eu fazendo um trabalho psicossocial pelo SESI, numa certa empresa aqui no nosso polo industrial, e aí o cara sendo entrevistado e tem uma partezinha bem assim, você passou por alguma mudança nos últimos meses na sua vida? E aí ele falou assim, meu filho foi diagnosticado com autismo. Uhum. E aí o cara começou a chorar. E aí eu olhei pra cara dele, e você sabe que eu sou muito tato, né? Sim. Eu pego na mão, pego no joelho, né? E aí eu peguei na mão dele e olhando, e o cara todo barbudão, tatuado, e aqueles cara de mal, Uhum. né? Só que por dentro um cara sensível, Claro. um ser humano sensível, Um ser humano. um ser humano. E aí eu falei pra ele assim, cara, isso aí só é um rótulo. É um Exato. rótulo para o tratamento daquela criança. Uhum. Mas, tirando o rótulo, qual é o potencial do teu filho? Aí ele, caramba, meu filho é assim, é assim, assado. Tá vendo? Ele é normal. É só uma Eu não Tem tô- essa necessidade de pôr uma... Eu não tô simplesmente desmerecendo o Uma autismo parte, daquela criança, porque Não. existe um fator ali.
Tem os Mas graus de autismo. Mas tem... eu tô mostrando pra ele que existe um outro lado pra Uma ele maneira enxergar. de ver Uhum. que é diferente daquela pessimista que a gente sempre se apega à parte mais negativa. Da E a É, melhor e gera parte. muito sofrimento isso, né? Se você Total. começa a ver Sim. pelo lado positivo, Uhum. você ressignifica isso tudo. Ressignifica. E hoje, recentemente nós fomos fazer um trabalho lá, ele entrou na sala e é incrível. Todas as vezes que ele me vê, ele aperta a minha mão e dá um abraço. Que ele mesmo quebrou a Ele barreira. Ele mesmo quebrou a